Neste ano em que comemoramos os 450 anos da fundação da cidade de São Paulo e ao ensejo da passagem do 72º aniversário do movimento constitucionalista de 32, o Instituto de Engenharia se associa a essas grandes datas, homenageando os engenheiros de São Paulo que participaram daquela memorável epopeia. O Instituto de Engenharia foi a primeira associação brasileira a se manifestar pela Constituinte, dando cumprimento a uma decisão unânime de sua Assembleia Geral Extraordinária de 23 de abril de 1931, o Instituto de Engenharia de São Paulo enviou ao então chefe do governo provisório uma moção em que se apelava para uma ação decisiva no sentido de ser convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, o que acabou não se efetivando. Diante desse fato, irrompeu o movimento constitucionalista de São Paulo, que, abraçado com entusiasmo e sacrifício por todo o povo paulista, teve na classe dos engenheiros residentes em São Paulo a maior cooperação e o mais eficiente apoio. Imediatamente após a irrupção do movimento, inscreveram-se na secretaria do Instituto 739 engenheiros e mais 367 auxiliares não engenheiros que se ofereciam para trabalhar pela causa constitucionalista. A ação dos engenheiros de São Paulo se estendeu a todos os ramos da atividade militar, nas linhas de combate, nas delegacias técnicas, na fabricação de armas, munições e apetrechos de guerra, no serviço de transporte férreo e rodoviários, no levantamento de plantas em reconhecimento, em projetos e execução de trincheiras, na construção e reparação de estradas de rodagens e caminhos, nas instalações de telégrafos e telefones, na construção, reparação e, por vezes, destruição de pontes e outras obras de arte no serviço de abastecimento às tropas. Entre as instituições organizadas e que foram dirigidas e compostas principalmente por engenheiros, podemos citar a Comissão Inspetora das Delegacias Técnicas, a Superintendência Geral do Serviço dos Transportes, a Seção de Munição de Guerra instalada na Escola Politécnica, o Serviço de Engenharia junto ao Estado-Maior do Exército, nos setores Norte e Sul, o Departamento Central de Munições, o Cadastro Industrial na Federação das Indústrias, o Departamento de Mineração e Metalurgia, o Serviço de Abastecimento das Tropas em Operações, as Estradas de Ferro e outras. Em 2002, por ocasião da comemoração dos 70 anos do movimento constitucionalista de 32, foram ouvidos os depoimentos de alguns dos ilustres engenheiros que participaram daquela epopeia. Dentre eles, os ex-combatentes, engenheiro Newton Ferraz, Abraão Iazes de Neto e Arquimedes de Barros Pimentel. 32 deixou uma recordação esplendidamente agradável para mim, para o resto da minha vida, sobre as coisas que aconteceram lindas na minha família e no meu ambiente. Uma das coisas era o seguinte: eu tinha me formado na Politécnica em 31. Em 32 eu estava noivo, casei-me em 33. E eu não era político, nem minha família era política. Eu tinha muito serviço naquela ocasião, porque o meu escritório, eu abri junto com o Antônio Greff Borba, no terceiro ano da Escola Politécnica. E nós estávamos com bastante serviço. Quando, em 32, em 31, eu fui ao Instituto de Engenharia, que eu ia frequentemente, sobre a Revolução, lá no Instituto de Engenharia. Imediatamente aceitei porque as ideias da Revolução, porque todo o paulista estava indignado com o comportamento que os gaúchos, os simpáticos gaúchos de hoje, mas que naquela ocasião não eram nada simpáticos, faziam em São Paulo, subindo a escada do Teatro Municipal a cavalo, por exemplo, e outras coisas que eles faziam. De maneira que eu aceitei imediatamente participar da Revolução, como todos nós que estávamos no Instituto de Engenharia. Como eu fui, então, indicado para ser auxiliar assistente técnico do delegado técnico que ia para Guarujá, para Guaratinguetá. E, então, eu comecei a pensar,
Eu sou um auxiliar do arrimo da família. Eu ajudo a minha família a viver. Minha família consistia da minha mãe, minhas tias, que tinham pouca renda, tinham alguma renda, mas tinham pouca renda, e nós precisávamos ajudá-las. E eu imaginei o seguinte: imagina eu chegar em casa e contar para a minha família, para minha mãe, para minhas tias, que eu no dia seguinte iria partir para a Revolução de 32. Então eu resolvi ficar no Instituto de Engenharia até ele fechar, que foi mais ou menos a 1h da manhã. A 1h da manhã eu saí a pé da sede do Instituto de Engenharia, ali perto lá de São Francisco, e fui para casa, que era na Rua Bueno de Andrade, esperando que todos estivessem dormindo e que eu fosse dormir e que no dia seguinte eu informava que tinha que viajar e assim ficava mais agradável a minha declaração de que eu ia participar da Revolução. Quando cheguei na Rua Bueno de Andrade, minha casa era num terreno alto e se destacava na altura, na rua, e ela estava toda iluminada. Eu fiquei assustado. Mas devia estar todo mundo dormindo. Entrei em casa, vem a minha tia. Eu tinha duas tias, uma que era falante e outra que era pouco falante. Duas pessoas admiravelmente simpáticas. A minha tia falante correu: Arquimedes, você chegou? Nós queremos saber onde é que você está engajado, onde é que você se alistou. Eu disse: bem, eu não me alistei, eu vou fazer parte dos engenheiros que vão fazer o centro, que vão fazer a delegacia técnica de Guaratinguetá. Ah, então, muito bem. E quando é que você vai partir? Quer dizer, tudo aquilo que eu tinha medo, a minha família toda, que não tinha nada de política, nunca pensou em política, não sabia da situação política quase, estava toda ela envolvida, favorável à nossa Revolução.